Olá, eu gostaria de trabalhar um conceito que ele praticamente voltou à tona nas últimas eleições e ainda hoje continua como uma bandeira política, que é o conceito de meritocracia. A ideia segundo a qual uma pessoa alcança um determinado lugar na sociedade, atinge um determinado status social por mérito próprio, ou seja, se esforçou muito, estudou muito, batalhou e trabalhou muito, então é aquilo que é. A meritocracia é um mito. Só que para que eu possa desconstruir o mito da meritocracia, eu tenho que entrar com outro conceito, que é o conceito de privilégio, que é este conceito que nós escondemos para não destruir a ideia da meritocracia. O que é um privilégio? Um privilégio é todo tipo de vantagem que uma pessoa ou um grupo social tem ou recebe em relação às outras pessoas ou outros grupos sociais. E esses privilégios, eles estão em todos os setores da vida social e eles, praticamente, alicerçam grande parte da cultura e da visão do nosso povo brasileiro. Aqui não vou entrar no rolo das sociedades ocidentais enquanto tal. Basta olharmos para o Brasil. O Brasil está fundamentado e alicerçado sobre uma quantidade absurda de privilégios. Numa sociedade como a nossa, bastante machista, bastante patriarcal, nascer homem é um privilégio. Alguns podem dizer, não, mas isso é uma casualidade. É uma casualidade que gera um privilégio. Porque em uma sociedade onde eu valorizo mais o homem, o trabalho do homem, a capacidade do homem, ser homem é privilégio. Não é à toa que na sociedade brasileira os homens ainda hoje recebem mais que as mulheres, apesar de terem cargos correlativos. Numa sociedade como a nossa, que durante 400 anos praticamente estabeleceu o serviço de escravos e uniu a escravidão à ideia da negritude, ou seja, o negro ele é escravo, quase que por natureza, nascer branco é um privilégio. Se você tem uma vaga a ser disputada por duas pessoas, uma é branca, outra é negro, ambos têm as mesmas capacidades, o negro pode ter muito mais capacidade, mas em uma estrutura como a nossa, o olhar positivo, o primeiro olhar positivo ao menos, será para o branco e não para o negro. Isso é um privilégio. Ah, mas é um privilégio extremamente negativo. Como praticamente todos os privilégios, sim, é extremamente negativo, porque ele gera desigualdade. Os privilégios sempre são a manutenção da estrutura da desigualdade. E é claro, numa sociedade como a nossa, nós temos uma infinidade de privilégios econômicos sociais, de pessoas que nascem em uma determinada família, em uma classe social, e que por isso podem estudar em algumas escolas, podem fazer cursinhos para assumir depois grandes universidades, para entrar em grandes universidades e cursarem determinados cursos que outros não conseguem fazer porque não tiveram o mesmo nível de escolarização, as mesmas condições sociais. Tudo isso são privilégios. Por isso que a ideia da meritocracia ela é um mito que nós desconstruímos à medida em que nós percebemos que nós estamos em uma sociedade assentada sobre privilégios. Mas eu tenho que perceber isso. Se eu não consigo entender que a nossa sociedade, ela se constrói sobre privilégios, ser homem, ser branco, ser rico, não ser indígena, etc, etc, etc. Se eu não consigo perceber isso, que é algo bastante óbvio, eu sempre vou recorrer ao mito da meritocracia. Ora, nós podemos dizer assim, é impossível furar a meritocracia, é impossível furar o privilégio, quer dizer, não é possível que um homem negro lá da periferia, que nasce numa condição de tráfico, às vezes de violência, chegue a ser um médico, um advogado, um juiz? É claro que é possível, gente. Só que isso é a exceção que está confirmando a regra, não é a regra. A regra ainda hoje no Brasil é que a grande maioria dos nossos médicos, juízes, padres sejam brancos. E isso denuncia uma estrutura absurda de privilégios.